Continuando, vamos lá. Muito bem, são muitas informações. Até aconselho você ter um caderno, anotar no seu celular, notebook, o que seja. Pegar as ideias principais, ok? E anotar. Pois bem, agora é o seguinte, Valentim, como escolher canários? Porque agora vamos adquirir canários. Então nós pensamos em clube, nós pensamos em local da criação, nós pensamos em gaiola, nós pensamos em utensílios, agora vamos pensar em canários. Se eu tivesse que começar hoje a criar canários, se eu não tivesse nada, eu ia deixar para escolher canário para o final, para o fim. A última coisa que eu ia pensar seria canário. Primeiro eu ia pensar no canaril, pensar também num clube de canários, que é bem interessante para eu interagir, aprender mais, pensar nas gaiolas, pensar nos utensílios e agora eu vou pensar em canários. Nós tendemos a fazer o inverso, a gente pensa primeiro em canário, depois que a gente vai construir canaril, depois que a gente vai comprar boas gaiolas, depois que a gente vai pensar em utensílios. Muito cuidado com isso. Você iniciante, que não tem nada, não tem canário, não tem nada, calma, não compra canário ainda não. Tenta, se você puder e conseguir, filiar um clube, fazer o cômodo, que é o canaril, comprar as gaiolas, utensílios, aí na hora que você tiver toda a estrutura bonitinho e já um conhecimento para iniciar, aí sim, você fala, agora eu vou adquirir canários. Pois bem, como escolher bons canários, onde adquirir canários, isso tudo é relativo, mas eu vou dar algumas dicas das quais possam lhes orientar. Vamos lá. Onde comprar canários? Comprem sempre de pessoas, de criadores da sua confiança. Ah, mas eu não posso comprar canários de casa de ração, de agropecuária? Podem, claro, fiquem à vontade. O dinheiro é seu, pode fazer o que quiser, não tem problema. Mas como eu estou já há 15 anos na canaricultura, então eu penso que hoje seria mais interessante vocês adquirirem de um criador. De preferência um criador que já seja filiado a clube, ou de criador que já vem competindo, criador especializado em alguma cor, ou em algum canto, ou em alguma raça de porte, para você se orientar melhor, ok? Então vejam bem. Suponhamos que você mora em uma região que tenham 5 criadores filiados à Federação Ornitológica do Brasil, a FOB, criadores que são especializados em determinada cor ou porte ou canto, e você fica em dúvida de quem comprar. Aconselho você visitar os 5 criadores, analisar se eles serão receptivos, se eles serão gente boa em te atender, se eles terão didática para te explicar, se terão a paciência em te explicar. E aí, aquele que você se sentir mais à vontade, analisar a higiene, analisar a alimentação, analisar o cuidado desse criador, você adquire, ok? Quando eu comecei a criação, eu comprava muito em casa de ração, mas depois eu descobri pela internet, na época Orkut, eu descobri criadores, aliás, 2 criadores que eu quero homenagear nesse vídeo, que é o Zito e o Juarez Seabra. Eu faço questão de homenageá-los nesse curso, porque foram os meus 2 pais na canaricultura. Eles me ensinaram muita coisa das quais estou ensinando para vocês hoje. Isso foi em 2007, 2008. Eu visitava sempre os canaris do Zito, né? Canaril Zito e Canaril J. Seabra, que existe até hoje. O do Zito não existe mais, mas ele ainda está vivo. O Juarez Seabra, que é Canaril J. Seabra, está vivo e tem um canaril em pleno funcionamento. Eu os visitava e, como curioso que sou, perguntava o tempo inteiro: o que tem nessa farinhada? Quais são as sementes que tem nessa mistura? O que é esse negócio de grite mineral? E a água, você coloca alguma coisa ou não? E ficava perguntando, manejos de reprodução. E foram 2 pessoas que tiveram paciência desse chato aqui, ficar sempre perguntando, e trouxeram para mim credibilidade em adquirir aves. Então, onde eu compro? Compre com alguém que te passe credibilidade, ok? E que saiba o que está vendendo.
É muito interessante você procurar um criador de canários de raça e que ele saiba te explicar o padrão daquilo que ele cria, daquilo que ele vende, ok? Em relação ao que é mais caro, mais barato, eu não vou entrar nesse mérito. Cada criador dá o valor que ele considera justo para ele, ok? Então, esse mérito no curso eu não adentrarei. Um dia vocês também serão grandes criadores de canários, campeões brasileiros, juízes, professores, e vão ver que a dificuldade para ter um bom plantel, a dificuldade diária em criar, em manter a sanidade do plantel, tudo isso agrega no valor do canário. Pois bem, dito isso, onde comprar, vamos agora a análises de alguns fatores que se tem que observar nos canários na hora de adquiri-los. Pois bem, de dia, com a luz, que seja à noite, os canários tendem a ser mais animados, pulando de um puleiro a outro. Alguns, eu quero fazer uma ressalva reflexiva aqui. Alguns canários são mais paradões. Isso às vezes é do comportamento do canário. É do comportamento. Por exemplo, eu tenho um canário muito grande, tá aqui na muda, um urucum vermelho intenso. Ele é muito grandão, então deve mais pesadão. Ele é mais de ficar no puleiro mesmo, às vezes fica no fundo da gaiola, mas fica no puleiro, quietão. Não é um canário muito ativo, igual lá em cima, vocês estão vendo lá, pulando para um lado e para o outro. Esse não, ele está aparentemente saudável, assim como todos aqui estão aparentemente saudáveis. E uns são mais agitados e outros menos. Mas vamos lá, você quando for adquirir, pede para colocar o canário ou os canários dos quais você gostou em gaiolas separadas. Ou você pode observar na mesma gaiola, ok? E analisa. Geralmente o canário em muda, ele fica mais quietinho também. Mas suponhamos que não esteja em muda, esteja na plenitude. Plenitude, já fechou a muda, está ali no período de descanso ou até mesmo no período reprodutivo. Aí eles ficam mais animados. Em regra, eles pulam de um puleiro a outro, mais animados, ok? Canário que esteja com as penas eiriçadas, muito emboladas, exceto os canários frisados, que eles já têm essas penas dessa forma, né? Mas os canários de pena lisa, que estão com as penas emboladas, enfiam a cabeça de dia, eles estão com a cabeça dentro da asa, como se estivessem dormindo, alguma coisa não está ali cheirando muito bem. É algo a ser analisado. Então, esse ânimo do canário, essa agitação, é um ponto bom para análise. Canários com um olho mais vívido, um olhar mais aberto, canário que tiver meio apático, com o olhinho meio fechado, requer ali certos cuidados. Outras questões, você pode pegar o canário, se o criador deixar, ou o criador pega o canário e aproxima o canário do seu ouvido, da sua orelha, né? Para que você possa escutar algum chiado ou algum barulho. É interessante porque pode denotar algum problema respiratório ou sequela de um problema respiratório que já foi curado, mas que deixou sequela. Muito bem? A questão do bico, né? O bico está muito grande, analisem isso também. Pode não ser doença, às vezes o tamanho do bico só, mas analisem o bico, os olhos, a plumagem, analisem as patas. Tem uma doença que arrebenta, que é causada por uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. Inflamação nas juntas aqui dos dedos, inflamações no dedo, a perna inflamada. Tomem cuidado, analisem bem, não adquiram canários assim que podem trazer prejuízo para você. Não só financeiro, mas também psicológico, de tempo para cuidar, de mais gasto de dinheiro para ter que levar veterinário, laboratório para fazer exame. As unhas, às vezes o criador tem preguiça de cortar a unha, você vai comprar o canário então com as unhas grandes, mas não, aquilo ali é só cortar, depois vou ensinar também como cortar, no vídeo vai ter isso, podem ficar tranquilos. Muito bem. A questão do abdômen, interessante, se o criador, você puder assoprar o abdômen e ver se está numa cor uniforme,
o abdômen não preto, não roxo, a não ser os canários que têm a pele preta, né? Mas dá para quem tem experiência consegue analisar soprando o baixo ventre e o abdômen, canários que podem estar com problema de fígado ou problema bacteriano, problema intestinal, pela experiência analisando tão somente a cor do abdômen, ok? Outra coisa também, canário que não esteja muito magrinho, porque esse emagrecimento se nota muito na região do peitoral. Tanto que é muito conhecido por meio dos criadores algo chamado sintoma de peito seco. Depois abrirei um tópico para falar sobre ele, que é o emagrecimento na região do peitoral. Não é aqui no meio. Você não apalpa o meio do canário para ver se ele está com sintoma de peito seco. Não é doença. Ah, doença do peito seco. Eu já deixo de antemão que não é doença, é um sintoma que pode ser causado por doença. Pois bem, então você analisa a lateral. Quando está muito seco, muito magrinho, é interessante você não adquirir esse canário, ok? A não ser que você queira adquirir porque gostou dele e vai cuidar. Aí é por sua conta e risco. Aliás, pessoal, se vocês forem adquirir canários e o criador falar assim, ele tá meio doentinho, e você fala, eu quero cuidar dele porque eu gostei, é sua conta e risco. Mas estou dando dicas para avaliação de canários aparentemente saudáveis. Mas, Valentim, por que você fala aparentemente saudáveis? Porque eu não consigo atestar que todos os meus canários estão saudáveis. Eu não sei o que está acontecendo dentro deles. Assim como comigo, vocês falam assim, nossa, o Valentim está saudável, está com o olho legal, está ali meio fortinho, né? O cabelo está brilhando, está saudável. Mas eu não sei o que está acontecendo, eu posso morrer a qualquer hora. Assim como o canário também. Ele está aqui pulando, está agitado, animado, mas de uma hora para outra você encontra morto no fundo da gaiola. E aí? Tem que fazer exame laboratorial para saber a causa da morte. Mesmo ele estando animado, não dá para eu garantir que está saudável. Por isso que eu sou ético, ou tento ser ético, em dizer que estão aparentemente saudáveis. Eu não sei o que vai acontecer se chegar à casa do criador daqui a algumas horas, ou o que vai acontecer no outro dia, ok? Bom, foram dicas, existem muito mais, das quais eu, no momento, posso não lembrar, mas são as principais que nós analisamos quando vamos adquirir canários. Adquiram de pessoas que entendam sobre canários, de pessoas que saibam o que estão criando, pessoas que te atendam bem, que não te atendam de cara fechada, que não te atendam com mau humor, de pessoas... Também não precisa ficar sorrindo o tempo inteiro, né? Cada pessoa tem um gênio diferente, uma personalidade. De pessoas que quando você pergunta, ela te responde, que ela não tente esconder informações. Por exemplo, coisa simples. Ô Valentim, você falou que isso aqui é um urucum vermelho nevado. O que faz ser nevado? Aí eu com o maior prazer vou pegar o canário e mostrar as névoas. Por que é urucum? Ah, o bico vermelho, pele vermelha, córneas vermelhas, e no nevado é rosa ao invés de ser branco. Eu tenho o maior prazer em as pessoas que vêm adquirir ou conhecer o meu canário explicar. Então, com a minha experiência lá da época de iniciante, eu tento trazer para a minha vida hoje, mais profissional, entre aspas, que eu vivo só da canaricultura, trazer uma coisa profissional, informações que talvez iniciantes não conseguiriam obter se tivessem que estudar sozinhos ou procurar sozinhos essas informações. Não tenho problema algum, não escondo nenhum segredo, se é que existe algum segredo, não escondo. Ah, o que é um canário vermelho mosaico, né? Esse branco com vermelho, por exemplo. Por que ele é chamado de mosaico? Por que são zonas de eleição? Qual que é o padrão do vermelho e do branco, do contraste, desse desenho, da máscara, do ombro, do peito, do urupígio? Explico tudo, com o maior prazer. Então, se você se sente à vontade em adquirir canários com alguém que tenha essa paciência, esse conhecimento para te explicar, colhem com essas pessoas, porque você vai evoluir muito mais rápido. Agora, se você chega a um criatório que não é muito bem recebido, que você pergunta, o criador fica calado, por melhores canários que ele possa ter, eu vendo na questão da humanização, eu não adquiriria.
Sério mesmo, não adquiriria. Se você quiser adquirir, tudo bem. Mas se eu chego num lugar que eu vejo que eu não estou sendo bem quisto, bem recebido, ele pode ter os melhores canários do mundo. Eu prefiro não adquirir e deixa pra lá. Eu trabalho muito, e vocês devem estar percebendo, e quem já me acompanha há anos nas redes sociais, eu trabalho com a questão da humanização na canaricultura. Eu quero que não seja só isso aqui mecânico, comprar canário, vender canário, analisar canário, isso aí é muito tranquilo. Agora, difícil é você encontrar pessoas que tenham humanidade em dialogar com você, ética na hora da venda e todas essas questões, ok? Eu vou deixar também um parênteses aqui. Muito cuidado ao adquirir canários e ficar pedindo desconto e ficar insistindo desconto. Tem criadores que não gostam, ok? Não gostam. Então é a primeira vez, você não tem intimidade nenhuma, apenas respeitem o valor que ele está dando aos canários. Outra coisa, não fiquem tecendo comentários que o canário dele não vale aquilo que ele está ofertando. Porque ainda mais você que é iniciante, que não tem noção de praticamente nada de campeonato, de melhoramento genético, de alimentação, de custos do canaril. Cuidado, você chega aqui e eu falo, olha, vale 3 mil esse urucum vermelho nevado. Aí você fala, ah, não, mas eu pago R$200, eu tenho aqui 200. Não seja esse tipo de comprador, por gentileza. Tentam primeiro aprender, entender, ser humano também, ter sensibilidade ao trabalho dos criadores, ok? Para que você não pague mico. Para que, de repente, você encontre algum criador que seja muito nervoso e ele ter que te xingar ou te expulsar da casa dele ou ter que gritar com você, vai ser uma situação muito desagradável. Seja também um comprador, seja um comprador sensato. E se você que está assistindo meu vídeo já cria canário, seja também um vendedor humano, sensato, racional, porque você vai melhorar suas relações com os outros criadores. Muito bem?